Nos passos do ressuscitado. Deus Pai de amor, na encarnação de vosso Filho, contemplamos vosso imenso amor. No alto da cruz, nossa humanidade foi desnudada, tanto pela fé dos que acompanhavam vosso Filho, como na crueldade dos que o torturavam. Mas na manhã da ressurreição, fomos inebriados pela alegria da vitória. Nossa humanidade foi revestida de divindade no corpo glorioso de vosso Filho, corpo chagado e marcado pela caminhada que ele empreendeu entre nós. O humano pode beber da divindade, porque a divindade fez-se humanidade. Ele não se apegou ao ser divino e se fez pequeno e servo. Queremos seguir os passos do ressuscitado, vivendo a solidariedade e a fraternidade, sendo sinais de esperança e artífices de paz neste nosso mundo que atravessa tempos tão difíceis. Somos discípulos do ressuscitado. A vida tem a última palavra. Que sejamos promotores de vida e que cada atitude nossa manifeste a grandeza do vosso amor em nós. Que cada encontro que faremos ao longo desses dias com o ressuscitado fortaleça a nossa fé e a nossa disposição em servir. Cristo vive. Com Ele também nós vivemos. Amém. Ide a todos os povos e proclamai a boa nova do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 14 de abril, continuamos então nos passos do ressuscitado, buscando aprofundar nossa fé, nossa busca de seguir a Jesus todos os dias de nossa vida, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Este retiro que estamos fazendo nestas 2 semanas do início do tempo pascal nos inspiram a um novo compromisso, a um maior comprometimento com a causa do reino. Hoje Jesus envia seus discípulos em missão. É um convite para abrirmos as portas, não ficarmos com medo de portas fechadas, mas abrirmos as portas e sairmos, irmos ao encontro de nossos irmãos e irmãs. Quem vai nos iluminar hoje com a reflexão é o Padre João Paulo, um grande amigo, irmão da paróquia São Miguel de Araponga, da Arquidiocese de Mariana. Seja bem-vindo, Padre João Paulo, e também eu reforço que hoje à noite, às 7 horas da noite, nós teremos a nossa live sobre a ressurreição com o Padre Paulo Roberto. Todos são convidados hoje às 7 horas da noite. Mais tarde estarei colocando o link para que vocês todos possam acessar a nossa live. Seja bem-vindo, Padre João Paulo. Muito bom tê-lo aqui conosco. O ressuscitado envia os discípulos em missão. Para fundamentar essa nossa reflexão, vamos tomar o texto do Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículos de 20 a 23. Jesus entrou, ainda que as portas estivessem fechadas, e pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, o ressuscitado envia os discípulos em missão. É necessário compreendermos, em primeiro lugar, que os discípulos têm necessidade
de estar com o Mestre. Por isso Jesus entra no lugar onde estão reunidos e estão movidos pelo medo. Por causa disso, as portas estão fechadas. O medo é aquilo que nos impede de caminhar. O medo nos impede de avançarmos para as águas mais profundas. O medo não nos permite dar passos em nossa caminhada de fé. É necessário que Jesus chegue e diga aos discípulos: a paz esteja convosco. O medo da violência dos judeus, o medo da discordância daqueles que não fazem parte da comunidade. Movidos por este medo, nós também acabamos nos trancando em nós mesmos. É preciso escutar Jesus que diz: a paz esteja convosco, para que cada um de nós possamos também superar o nosso medo. É necessário nos colocarmos nesse relacionamento com Jesus, deixando com que Ele fale ao nosso coração através da palavra da Bíblia Sagrada, mas de modo muito especial, deixando com que Jesus seja o alimento da nossa vida, deixando com que Ele nos sustente em nossa caminhada. Assim, nós teremos possibilidade de respondermos também com o nosso sentimento. E foi esse o sentimento dos discípulos. Eles se alegraram por verem o Senhor. É preciso abrir o coração para podermos sentir a presença do Senhor entre nós. Seja através da palavra, seja através da Eucaristia, como também das diversas formas como o Senhor se manifesta a nós no hoje da nossa vida, na nossa existência, na comunidade onde nós vivemos, no ambiente onde nós somos convidados a compartilharmos a nossa vida, a nossa existência. E é interessante porque o Senhor novamente disse aos discípulos: a paz esteja convosco. E vai demonstrar que a sua vinda entre nós é exatamente resultado do chamado do Pai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqueles que fazem parte da comunidade, aqueles que se colocam dentro desta realidade dos batizados, são todos chamados a viverem a missão, a viverem este envio de Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E não vos envio também sem ter condições para que possam seguir o caminho, porque Ele mesmo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E o que significa receber esse Espírito Santo? Significa exatamente receber uma nova proposta de vida. Agora é necessário que nós esvaziemos de nós mesmos para sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, que vai dar o verdadeiro sentido à nossa vida, o verdadeiro significado da nossa existência. Como é que nós estamos recebendo esse Espírito Santo? Será que nós estamos cientes
do nosso comprometimento com a comunidade? Ou somos, às vezes, tão tocados por esse Espírito Santo que nós começamos a flutuar e não sentir o compromisso que Deus nos faz através deste chamado? Meus irmãos e irmãs, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Portanto, como chamados de Deus, como enviados de Jesus, como aqueles que receberam o Espírito Santo, somos convidados a vivermos na realidade dos perdoados. Nós só conseguimos experimentar o amor de Deus na medida em que nós deixamos com que de fato brote de nosso coração o sentimento de misericórdia. Se nós não amamos bastante a Deus, teremos muitas dificuldades de amar nossos irmãos e irmãs. E assim teremos também a dificuldade de vivermos realmente como reconciliados. A comunidade cristã é a comunidade dos perdoados, daqueles que já receberam o perdão e agora são convidados a oferecer esse perdão. Em meio a uma sociedade tão marcada pelo egoísmo, pelo fechamento em si mesmo, por tantas pessoas que se enchem de si mesmas para julgar e condenar os outros, somos convidados a sentirmos o amor de Deus, o perdão de Deus, para que possamos vivenciar esse perdão em relação aos nossos irmãos e irmãs. Deus nos conceda a graça de experimentarmos a cada dia essa bondade misericordiosa de Deus, para que possamos viver a verdadeira comunidade cristã, onde, como missionários, nós somos convidados a contagiar os outros, porque estamos preenchidos pelo Espírito Santo, porque nós esvaziamos-nos de nós mesmos e deixamos com que a graça de Deus preencha a nossa vida. E assim nós temos condições de manifestarmos a bondade misericordiosa de Deus através da nossa vida, através da nossa existência. É assim que todos somos missionários e missionárias de Jesus Cristo, levando adiante a sua mensagem, transmitindo aos outros a sua presença através das nossas atitudes, que são atitudes de misericórdia, de amor, de perdão. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos verdadeiramente missionários. Paz e bem. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai